Olá, Pré-Teenagers, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Com as vossas famílias, que todos vocês estejam se encontrando com saúde, em paz, tranquilidade e nunca esquecendo que Deus que está no controle de tudo, amém? Bom, amados Pré-Teenagers, nós estamos aqui na continuação, né? Falando sobre os dons espirituais e falando sobre o fruto do Espírito também. Apesar de nós termos falado bem pouco sobre o fruto do Espírito, porque a lição realmente do frutos do Espírito está lá no final desse trimestre, no final da revista. E hoje nós estaremos falando, então, nós estamos na lição 5, nós estaremos falando sobre os dons de curar. Lembra de uma coisa, olha só, os dons de curar. O primeiro dom que nós falamos, a primeira lição dessa revista, nós falamos sobre a manifestação do Espírito Santo, né? A manifestação dos dons espirituais. E a segunda, então, nós falamos sobre o primeiro dom espiritual, que é o dom da palavra da sabedoria. Depois, na segunda aula, a palavra do conhecimento. Na terceira aula, que foi a semana passada, nós falamos sobre o dom da fé. E hoje nós estaremos falando sobre os dons de curar. Você está vendo aí que os outros anteriores estavam no singular, né? O dom. E hoje nós estaremos falando sobre os dons de curar, que está aqui no plural. Por que está no plural? Porque são várias enfermidades e então são dons de curar. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente. Bom, para nós, onde que está falando realmente sobre os dons de curar na Bíblia? Para nós tomarmos uma base aqui, está lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 12, e que Paulo está falando aos coríntios sobre os dons espirituais. E nessa lição de hoje nós estaremos lendo, então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que fala bem assim: a uns é dado o dom da fé, e a outros é dado os dons de curar. Você se lembra de uma coisa que nós falamos a semana passada? Que quando o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: a uns é dado o dom, vamos por exemplo, de curar, ao outro é dado o dom da fé, nós vamos voltar a falar, é o Espírito Santo quem distribui a cada um conforme ele vê a necessidade do corpo de Cristo. Entendeu? Então a um é dado esse dom, a outro é dado esse dom. Mas hoje nós estamos falando sobre os dons de curar. Para nós começarmos a falar sobre os dons de curar, nós vamos lá no começo do ministério de Jesus. E vocês vão entender por que eu vou falar sobre o começo do ministério de Jesus. No começo do ministério de Jesus, ele ia na sinagoga, né, na igreja. Ele ia na igreja. E lógico que naquele tempo a palavra de Deus, ela não era dessa forma que hoje, né? Ela não era assim um livro só, dividido aqui em capítulos e versículos, tudo direitinho, para uma melhor facilidade nossa hoje, né, de ler a Bíblia. E quando você, por exemplo, assim, a professora Vanessa, né, quando tem aqueles cultos das crianças lá embaixo, dos pré-teenagers, quando ela fala bem assim: olha, fulano e tal vai ter hoje a oportunidade de fazer uma leitura, ou ela avisa uma semana antes. Então você vai lá na Bíblia, né, mais fácil, você vai lá, eu acho que eu vou ler lá em Mateus, capítulo tal, versículo tal, e você já tem aquilo lá programado. Mas não era bem assim no tempo de Jesus, nesse tempo onde que Jesus entrou dentro da sinagoga, dentro da igreja, e de repente deram uma oportunidade para ele. Era um costume deles ceder uma oportunidade para um visitante. Então, e lógico que a Bíblia não era desse jeito, a Bíblia era em pergaminhos, né? Você se lembra que era aqueles rolos? Eu acho que você já sabe o que é um pergaminho, talvez você já tenha até feito um pergaminho. Era um rolo, né, segurado, vamos dizer, com duas madeiras assim do lado, ou uma madeira inteira, e ele enrolava assim, né, um papel era papiro, né, uma folha de papiro enrolada assim, e era escrito ali, então, partes da palavra de Deus. E quando Jesus ele entrou ali dentro, o templo ele tinha o temple assistant, que era um levita, vamos dizer assim, um levita, que ele ajudava ali o sacerdote, vamos dizer, o pastor daquela igreja, né? Ele ajudava ali, então era ele que escolhia, não era a pessoa que escolhia o que ela ia querer ler. Tanto que essa pessoa ele foi e pegou um rolo, né, uma parte da palavra de Deus,
e foi lá e entregou para Jesus, entregou na mão de Jesus. Jesus então pegou e abriu e começou a ler. E olha no que caiu. Caiu lá em Isaías 61, que fala bem assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Né? Então estava falando, interessante que quando Jesus abriu aquilo ali, estava falando dele próprio. Porque no final ele falou bem assim, e hoje, lá em Lucas, está falando bem assim, e hoje aconteceu isso aqui. E foi isso realmente que aconteceu isso aqui hoje. Essa profecia foi cumprida hoje aqui, Jesus falou. Então, Jesus, nós podemos ver que o ministério de Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou uns da cegueira, Jesus curou um leproso. O leproso, certa vez, ele estava lá em Mateus capítulo 8, esse leproso ele chega para Jesus, ele começa a adorar Jesus, e Jesus ele pergunta para as pessoas, então o que é que eu te faça? Eu quero ser curado. Você sabe que um leproso naquela época não podia nem se aproximar, ele tinha que ficar alguns metros de distância, ou ele tinha que gritar às vezes que ele era imundo para as pessoas não se aproximar dele. E Jesus foi lá e Jesus curou, porque Jesus tinha o dom, dom de curar. Então ele tinha esses dons, né, de curar, porque Jesus curou eles de várias enfermidades. Isso que significa o dons de curar. Você tem esse dom, né, de curar esses dons de curar várias enfermidades. Deus então, o Espírito Santo ele te capacita, ele te entrega esse dom e de repente você vai lá, olha, fulano de tal está com uma febre terrível, como aconteceu quando Jesus ele foi visitar, ele saiu da sinagoga certa vez e ele foi lá na casa de Pedro, vamos dizer, saiu lá e foi almoçar na casa de Pedro, e quando ele chega lá, quando ele adentra na casa, alguém já fala bem assim, avisa ele sobre a sogra de Pedro, que a sogra de Pedro ela estava acamada, ela estava com uma febre. Gente, nós sabemos que naquele tempo não existia Tylenol, né? Que nem hoje, já está com febre, pega um Tylenol aí, toma um Tylenol, daqui a pouco a febre vai sumir. Não, mas era uma febre tão terrível que paralisou ela. Essa febre paralisou ela. E Jesus, sabendo disso, Jesus foi lá e Jesus orou por ela. Você pode ver que esses dons de curar, ele vem através de uma oração, logo após uma oração. Você ora, você intercede a Deus e aquela pessoa, então, ela é curada. E nós vamos falar, só um momentinho, nós vamos falar sobre aquelas pessoas que quando você ora, elas não são curadas também. E tem isso também. Mas Jesus foi lá e orou para a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro ela foi curada. Antes de prosseguir, eu tenho um testemunho. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava num culto dos jovens, e de repente alguém foi usado em profecia, que era o líder dos jovens naquela época, foi usado em profecia, e falou para mim que Deus iria me usar em vários meios, vários dons. E eu tinha, como eu falei, 18 anos, e nessa profecia ele chegou e falou bem assim, e um dos dons que eu quero te usar é o dom de cura, é os dons de curar. E logo após, então, aquela profecia, o pastor que estava pregando nessa noite, ele chegou e falou bem assim, Deus fala com você? Falou assim, ele pediu para mim falar o que Deus tinha falado. E no final eu falei bem assim, a promessa de Deus para a minha vida é que ele iria me dar os dons de cura. Daí ele falou bem assim, então, ok, então é sinal que você já tem esse dom, ele falou. Então vamos fazer o seguinte, alguém está precisando de uma oração aqui? Alguém está precisando de um milagre? Ele falou aqui nesta noite. E se aproximou um homem que ele tinha, era um tipo de um câncer aqui na garganta e havia um buraquinho, até ele estava com alguma coisa aqui cobrindo, né? Tipo um band-aid, alguma coisa assim cobrindo. E tinha uma outra mulher que ela estava grávida e estava tendo problema, que o neném não estava na posição certa para nascer. Daí ele falou bem assim, então ora para eles agora. E eu fui lá e orei para eles. Uma semana depois, porque o meu irmão ele era muito parecido comigo, ele tem tipo assim pouco tempo de diferença, né? 1 ano e meio de diferença. E esse senhor veio todo contente para ele e falou bem assim, olha, o dia que você orou para mim, Deus me curou, e mostrou, já estava cicatrizado tudo.
E mostrou para ele, daí ele falou assim, não foi, o que bom, né, que o irmão foi curado, mas não foi não foi eu que orei pro senhor, foi o meu irmão. E também aquela irmã que havia orado, ela também, ela foi lá e deu a luz e tudo correu tudo bem. Então eu creio que Deus, ele me concedeu esse dom, esses dons de curar. E ele pode fazer isso com você também, pré-adolescente, isso se for da vontade dele. E é isso que acontece, dons de curar. Deus, ele te dá esses dons de curar para que você possa ajudar a vida de uma pessoa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ser usados por Deus? Sabe o que acontece? Às vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós queremos ser usados somente dentro ali, vamos dizer, a gente chama da igreja o prédio, né? Só dentro do prédio da igreja. E se tratando de dons de curar, meus irmãos, hoje, meus prezados pré-adolescentes, hoje tem hospitais aí que tem muitos doentes, principalmente hoje, né, que nós estamos tendo esse problema aí desse coronavírus. E existem muitas pessoas lá solitárias, existem muitas pessoas que estão esperando uma palavra, estão esperando... Eu já fui visitar pessoas em hospitais várias vezes, e você não sabe a alegria que elas sentem quando você chega lá para fazer uma oração por elas. Para fazer uma oração por elas. E quanto mais alegre ainda, né, a pessoa vai ficar, se você, pré-adolescente, Deus, ele então conceder esses dons de curar para você, e você chega lá e orar por essa pessoa, e de repente passa-se uma semana, 2 semanas ali, essa pessoa está curada, e ela sabe que foi por causa da tua oração. Só que quando se trata de dons de curar, lógico que nós temos que ter um cuidado, porque existem muitas pessoas que eles vamos dizer, acreditam assim piamente. Lógico que nós temos que acreditar nos dons de cura hoje, mas você tem que acreditar, mas você tem que também saber que existem ainda médicos, existem ainda remédios. Então se você está passando, se a pessoa está passando ali tem uma enfermidade que ela necessita de remédio, que ela necessita da ajuda do médico, você vai orar por ela, mas também ela não vai deixar de usar esses remédios, até saber então que Deus realmente curou ela. Existiam muitas pessoas assim, talvez na simplicidade delas, eu já escutei esses testemunhos, que deixavam as crianças com febre, né, e oravam para as crianças deixarem com febre e não davam um remédio para a criança. Nós temos que entender uma coisa, que a medicina está aí e a mão de Deus está sobre a medicina. Os médicos são usados por Deus. Esses remédios foram feitos por cientistas que Deus usou, que Deus capacitou eles para fazer esses remédios, vacinas e outras coisas. Então, se a tua enfermidade ela depende de remédios, daqui a pouco você está bom, continua usando remédios. Mas vai chegar tempo que talvez a enfermidade o remédio já não faça mais efeito. Vai chegar tempo na vida da pessoa que talvez isso aí já não esteja mais fazendo efeito, né? Então daí que vai de Deus usar nossa vida como entregando esses dons de cura, nós pedindo também esses dons de cura para nós colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, orar e repreender aquela enfermidade foi embora. Isso daí está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Mas aí talvez, porque vocês, pré-adolescentes, né, não só pré-adolescentes, como nós, temos uma curiosidade. Mas, irmão Jardel, por que às vezes tem pessoas que parece que não são curadas? Tem pessoas que têm dons espirituais vão lá e oram por essas pessoas não são curadas. Aí vai da vontade de Deus, vai do querer de Deus, porque o dom, o Espírito Santo, ele te presenteou com ele, né? Foi um presente de Deus para a tua vida. Mas a cura requer Deus fazer esse milagre, né? Se Deus quiser que a pessoa seja curada ou não. Existe isso. Existem pessoas que, infelizmente, elas não vão ser curadas. E eu acabei de perder, talvez 3 semanas atrás, eu perdi um primo meu que tem praticamente 3 anos mais novo do que eu, que sofreu por 3 anos de câncer. 3 anos de câncer. E um dia antes dele morrer, a minha tia ligou para um grupo da família e falou: por favor, ore pelo meu filho,
porque ele está sofrendo demais. Isso era uma quarta-feira, na quarta-feira de madrugada, Deus levou ele. Será que Deus respondeu essa oração? Respondeu. Ele respondeu. A vontade de Deus não era ter curado ele, a vontade de Deus era que Deus fosse morar juntamente com ele. Mas se lembrem disso, esse dom de curar enfermidades, esse dom sobrenatural de Deus, ele está disponível. E se Deus quiser entregar esse dom para você, para que você possa então estar aí socorrendo vidas, né? Você pode orar pelo telefone. Mas eu sou um preto e médias, eu não posso ir no hospital sozinho, ok. Você pode orar pelo telefone. Mas vai acontecer mesmo? Vai acontecer. Esse dom é um dom extraordinário, é um dom sobrenatural. Não importa se você tiver um parente lá no Brasil que esteja enfermo, você ora daqui para lá e Deus vai operar. Porque Deus ele está em todos os lugares. Dons de curar. Está disponível para você, pré-adolescente. Está disponível para mim. Está disponível para quem quiser. E para quem Deus realmente, para quem o Espírito Santo quiser entregar. Mas quem sabe ele não quer entregar para você. E você vai ser uma bênção na casa de Deus. Eu me lembro que eu preciso voltar a fazer isso novamente. Que quando eu era jovem, a pessoa que se deparava na minha frente, pode ser qualquer tipo de enfermidade, eu já estava levantando minha mão e já estava orando por ela. Eu acho que é por isso que Deus ele concedeu esse dom espiritual, esse dom de curar para mim. E quando você tem esses dons, né, você tem que estar exercitando eles. Então é isso aí. Mais uma lição da Escola Dominical nesta data. Espero que você tenha entendido, espero que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser conceder esses dons de curar para você, várias enfermidades, né? Não é só uma, você tem esses dons de curar, você pode orar para todas as enfermidades e Deus... se for da vontade dele, a pessoa vai ser curada sim. E se você souber de alguém que está precisando de oração, da família, amigos, comece a orar por eles e Deus ele então vai curá-los em nome de Jesus, se for da vontade dele. Pré-adolescentes, até domingo se Deus quiser, e nós estaremos falando então sobre outro dom espiritual. Amém? Guarde essa palavra, guarde esse ensinamento no teu coração e dê liberdade para o Espírito Santo se ele quiser conceder esse dom espiritual para você, ele vai conceder e você vai ser ainda uma bênção maior nas mãos deles, em nome de Jesus. Amém.